Bom dia, pessoal. Sou Daniel Assan, sou do Cefet-MG e hoje a gente vai falar sobre regressão logística. Eu gosto de falar sobre regressão logística até como o formato que eu uso é um formato mais até para introduzir o nosso trabalho, a parte de Deep Learning, que a gente consegue definir o Deep Learning muito mais facilmente depois que a gente define regressão logística até. Então é bem interessante isso, e aí eu vou mostrar um pouquinho sobre regressão logística para depois a gente entrar com Deep Learning na próxima aula. Então primeiro a gente tem que fazer um embasamento matemático, falando um pouquinho sobre o gradiente, as derivadas e otimizações de funções por meio de gradiente. Lembrando, ou aprendendo um pouquinho sobre derivada não é muito necessário. É importante conhecimento só dessas definições aqui, não é necessário um conhecimento tão aprofundado em cálculo, mas é bom entender isso, essa parte aqui, justamente para vocês entenderem melhor como que o gradiente, como que a gente consegue aprender uma função depois na hora que a gente fizer a otimização na parte de regressão logística e também Deep Learning. Então, vamos considerar que a gente tem uma função f de x, e aí você tem uma determinada derivada de f de x, é df dx. A derivada, ela é como se fosse a taxa de variação instantânea ou a inclinação de f de x em relação a x. Eu vou explicar isso mais com um exemplo aqui, o que significa essa taxa de variação instantânea. Mas é basicamente o seguinte, dado que o x varia uma determinada quantidade, quanto que f de x variaria? A gente vai falar um pouquinho mais no próximo slide com um exemplo. Então essa que é a ideia. Se a gente aumentar ou diminuir o valor de x, um valor muito pequenininho, quanto que f de x vai variar? Então aqui a gente tem um exemplo. Por exemplo, aqui você tem um f de x, que é 3x. Então, essa aqui é a nossa função, essa daqui é o gráfico da nossa função, e o df dx, ou seja, a derivada dele é 3. O que significa? Se eu tenho x igual a 2, eu tenho o resultado, meu f de x é igual a 6. Se aumentar com um valor muito pequenininho, o x, o meu resultado, meu f de x, vai ser um valor 3 vezes maior, vai aumentar com um valor 3 vezes maior, ou seja, se eu aumentar 0,01, eu vou acrescentar o meu f de x 3 vezes 0,01. Então fica 6,003. Então é justamente isso, ele me dá a derivada, me dá a taxa de inclinação, que é justamente, olha só, eu tô aqui, por exemplo, aqui mostra o 3, né? Por aí, tá por aqui. Aí quando tá 3, aqui é 6. Quando eu aumento um pouquinho aqui o 3, 0,01, eu vou para o 6,003 aqui. Então a taxa de variação é a inclinação que é dada também pela inclinação da reta. Tanto que a gente fala que a derivada é definir a inclinação, e também a gente pode pensar nisso, que é justamente a taxa de aumento ou de redução, dependendo se você reduzir também o 0,01. E nesse caso, para uma função linear, né, uma função que é 3x, você vai ter sempre a inclinação 3, como você vê também justamente pela reta aqui, independente de x, o aumento vai ser sempre 3 vezes mais. Então essa que é a ideia da nossa derivada e a gente vai discutir e vai entender melhor por que ela é importante no cálculo para otimizar uma função, um método que a gente vai fazer de aprendizagem de máquina. Aqui a gente tem uma outra função que a inclinação é diferente em diversos pontos, né? Qual que é? A função x ao quadrado. A função x ao quadrado, a taxa de variação dele é 2 vezes x. Então a taxa de variação dela, ela muda um pouquinho mais de acordo com a posição de x que ele está, a variação pode ser diferente. Então, por exemplo, se x é igual a 2, a variação é 0,04. Se x é igual a 4, a variação fica 0,08. Então, dependendo da posição que ele estiver, a taxa de variação dele é maior. Então, e esse daí também, se vocês fizerem os cálculos, vocês vão ver que isso daqui
não é um valor exato. Vocês vão ver que não vai dar 4,04. Mas a ideia disso daqui é o seguinte, isso daqui é um valor aproximado, porque a derivada define o quê? Que se você aumentar o x com um valor infinitamente menor, um valor muito, muito, muito pequeno e quase, assim, infinitamente menor. Isso daqui não é um valor infinitamente maior, então tem um certo errinho sobre isso, mas não tem problema sobre o que a gente vai fazer. Então, a ideia justamente dessa função é a seguinte, se a gente soma x um determinado valor n, eta aqui, né, que a gente chama de eta, o nosso y a gente vai somar eta vezes a derivada. Então, é justamente o cálculo que a gente acabou de fazer, né? Então, se você soma o eta aqui, então ele vai me dar um resultado y mais eta mais a derivada. Então, a gente consegue descobrir qual que é o resultado dessa função quando a gente consegue somar um valor aqui nele. E agora a gente vai definir um pouquinho o que é o gradiente. O gradiente também é uma definição de cálculo mesmo que a gente traz para cá e depois a gente usa essa definição de cálculo para regressão logística. A ideia é essa. Vamos considerar f de w. A gente já vai usar umas variáveis que depois a gente vai usar também mais na frente. F de w é igual a y. Se a gente somar mais n, é a mesma coisa que a gente falou na outra, né? Se a gente somar mais eta, né? Que eta, se é um número suficientemente pequeno, ele vai me dar um resultado aproximadamente y mais eta vezes a derivada. Então, isso para um eta suficiente para pequeno. Então, vamos supor que eu quero descobrir um valor que, por exemplo, que a gente está querendo minimizar a função f. Ou seja, eu quero que esse f aqui, o resultado, seja o menor possível. Então, assim, o que eu faço? Vamos supor que o meu w é 2, por exemplo. E eu quero fazer uma redução dele e variar o meu w de tal forma que o meu resultado diminua e fique o menor possível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu w, que é o meu resultado, e eu vou começar a diminuir um valor bem pequeno em direção à redução da minha função. Porque aí o que eu estou fazendo? Aqui eu não estou acrescentando para eu conseguir aumentar um valor da minha função. Eu estou querendo, se eu aumentar a eta, eu vou conseguir acrescentar mais um pouquinho o meu resultado. Aqui eu estou fazendo o contrário. Eu estou querendo diminuir w de tal forma que eu consiga ter um resultado de y em direção a eu quero reduzir o meu w em direção à redução do meu resultado f de w. Então, o que eu faço? Eu pego meu w e coloco um decrescimento do eta vezes a derivada, que aí eu tento fazer a redução seja em direção à redução do meu resultado. Então, eu sempre vou tentando reduzir ele na direção dele. Isso daí também fica interessante se você tem, da mesma forma, maximizar, né? Então, a ideia é justamente essa. Se você tem um f o gradiente, se você tem um f de muitas dimensões de w, né? Você pode ter w1, w2, w3, até wp. O vetor gradiente é a derivada de cada um desses w's. Então, é a derivada parcial. Então, f de x é um f da derivada parcial de w até wp. E assim a gente consegue descobrir em que direção essa função cresce e usar isso para conseguir minimizar essa função. Então, você vai minimizando o valor de w. Então, é mais ou menos isso daqui, né? Que você tem aqui, ó. Se você tem aqui no f de x também é bem claro. Você tem um x, o teu x é 0, né? Eu quero... O quanto que eu vou acrescentar? Eu posso tentar acrescentar eu acho que é para cá, fica melhor, desculpa. Aqui eu tenho um x que, por exemplo, é menos 4. Aí eu tenho um x menos 4 aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu quero fazer com que mudar o meu x, que ele seja em direção, por exemplo, à redução dessa função. Então, eu vou colocar o menos 4 menos a derivada a direção dessa derivada, que é menos 2x, vezes, por exemplo, 0,01. E aí ele vai me dar um direcionamento para vir para cá.
E da mesma coisa o 2, quando eu coloco 2 aqui, menos a taxa de decrescimento, né, aquele eta, vezes, aqui a gente vai chamar de taxa de aprendizado mais para frente, vezes vezes a derivada, eu vou ir um pouquinho mais para cá. Da mesma forma, a gente faz isso para um vetor multidimensional, que aí é o gradiente. Justamente ele vai me dar um vetor que vai me mostrar a direção em que essa função cresce, que cresce, né? E aí você também pode fazer isso diminuindo, subtraindo para você ver a direção em que ele diminuir. Então essa que é a ideia justamente disso. Então aqui também está falando exatamente o que eu falei, mostrei assim. Mas aí aqui a gente está mostrando um algoritmo que é o gradiente descendente, que você tem um vetor W com todas as variáveis e a função da f que queremos minimizar. O que a gente faz? A gente inicializa o W aleatoriamente e para cada iteração t a gente vai diminuindo o vetor W. Então se o meu peso estiver aqui, eu vou aos pouquinhos trazendo ele para cá até chegar no resultado que vai ser 0, que aí quando eu chegar no resultado 0, se eu aumentar um pouco, aí depois eu vou voltar, se eu tentar aumentar, eu vou voltar por causa da minha derivada, o meu menos eta vezes derivada vai me fazer eu voltar aqui. Então eu sempre vou atingir esse mínimo aqui que é 0. Então para o meu x é 0, o meu mínimo vai ser 0. Então, se eu tiver com o meu meu W aleatoriamente definido aqui é W, não é X, né? Aqui, se o meu W estiver aleatoriamente definido para cá, eu vou indo caminhando com o meu W até chegar aqui. Por que eu não posso colocar um eta muito grande? Se eu definir um eta muito grande, eu vou vir daqui até aqui, por exemplo. E eu nunca vou chegar, eu vou demorar, ou raramente, ou dificilmente eu vou chegar aqui. Então, é por isso que a gente precisa de um eta bem pequeno, porque a gente só consegue definir, estimar, né, o resultado quando a gente consegue um eta bem pequeno. Então, e dependendo da função, né, ela pode ter mínimos globais, que ela pode ser algo muito com vários vales, né? E aí a gente poderia chegar em mínimos locais na hora de a gente fazer essa otimização. E a quantidade de vezes que você vai, quantas iterações são, isso daí na verdade é um parâmetro do teu algoritmo. Às vezes você pode fazer um parâmetro que às vezes você não pode, e dependendo da taxa da eta, né, você nunca vai chegar no mínimo global, né? Mas isso daí também é um parâmetro do algoritmo também.